Shumatsu no Valkyrie. Cara, eu não sei se você já ouviu falar nesse mangá, mas senta aí que o negócio é surreal. Sejam bem-vindos, estamos de volta aqui, meu nome é Wellerson e desta vez para comentar sobre o mangá Shumatsu no Valkyrie, que é uma história muito interessante. E eu vi uma pessoa, eu assisti um vídeo, assisti dois vídeos na verdade, falando sobre esse mangá, e uma delas falou que era meio que um shonen, mas assim, eu não sei se foi uma forma de se expressar em relação ao conteúdo do mangá, mas ele é um seinen, tá bom? Então não confundam, Shumatsu no Valkyrie é um seinen. Então vamos começar aqui porque realmente ele tem a estrutura ali do shonen e vocês vão entender por quê. Imagina que a humanidade vai acabar e os humanos têm a possibilidade de lutar pela sua sobrevivência, porém contra os deuses. Este é o background de Shumatsu no Valkyrie. Cara, me indicaram este mangá, quando me indicaram eu já fiquei, será que... Caramba, parece interessante. Aí eu comecei a ler Shumatsu no Valkyrie e o negócio realmente é interessante. Então basicamente o que acontece? Eu estou lendo ainda, tá? Eu acho que eu tô no capítulo volume. Eu estou no volume 2, na verdade, capítulo 11 ou 12 mais ou menos. Então é uma primeiras impressões aqui, tá? Pra apresentar o mangá pra vocês, caso não conheçam. Então basicamente o que acontece? Nós iniciamos a história com os deuses numa espécie de assembleia. Então nós temos deuses gregos, deuses indianos, deuses nórdicos, temos tem várias espécies de deuses de vários lugares diferentes, e eles estão reunidos ali para definir o destino da humanidade, porque segundo eles a humanidade é uma escória e não tem mais jeito para a humanidade, é nociva demais para o mundo e eles se matam entre si e não faz sentido continuar com essa ideia de deixar os humanos vivos. Então basicamente é isso, e a cada 1000 anos eles fazem essa assembleia para decidir o destino da humanidade e dessa vez decidiram que vai acabar. Só por isso já é interessante. Então você começa a pensar, caraca, a humanidade vai acabar, e o que vai acontecer? Entretanto, aparece uma personagem, aparece uma Valkyria, né? Eu acho que esse é o nome que é dado lá, e ela intervém nessa assembleia, nessa reunião dos deuses, e ela pergunta, como assim vocês querem simplesmente erradicar a humanidade sem ao menos dar uma chance para eles de lutarem? E aí você já começa a questionar, como assim? Como assim chance de lutarem? São deuses e são humanos. E partindo dessa premissa, é uma lógica básica, os deuses começam a rir e a questionar, como assim, você tá de sacanagem? É óbvio que isso não tem cabimento, é totalmente inviável, porque os humanos não podem contra nós, deuses. Tecnicamente eles estão corretos, mas existe uma série de regras ali, ou de, sei lá, trapaças, eu não sei, que podem fazer com que essa história tome um rumo diferente. Então ela pega uma espécie de legislação onde tem uma regra que foi promulgada que diz que os deuses e os humanos podem lutar em uma luta justa de 13 contra 13, alguma coisa assim do gênero, e os 7 primeiros que vencerem ficam com a decisão final. Então se os humanos vencerem, eles continuam por mais 1000 anos até que haja uma nova reunião entre os deuses, e caso os humanos percam e os deuses ganham, eles têm o direito total de abolir totalmente a raça humana. Os deuses ficaram um pouco pensativos a respeito disso, cogitaram ali entre si, até que decidiram que não iriam fazer isso, e a Valkyria simplesmente lançou a temível frase para os deuses: vocês vão amarelar? Bom, a lógica ali era simples, eles são deuses. Dizem as lendas que eles são alimentados pelas orações dos humanos, por toda aquela exaltação a eles, então o ego deles facilmente é quebrável. Então, falando isso, como assim? Vocês deuses, seres poderosos, maiores do universo, vão arregar para os simples humanos? Não é possível. E com esta simples frase, a Valkyria conseguiu subverter o desejo dos deuses e, enfim, vai rolar a guerra entre os deuses e os humanos. E aí começa um negócio simplesmente incrível e surreal, porque, pasmem,
os humanos são personagens históricas da vida real. Cara, isso é muito genial. Eu achei muito da hora. Embora eu tenha uma pequena crítica em relação a isso, porque tiveram os deuses que iriam, né, representar a raça dos deuses, vamos dizer assim, e as pessoas que iriam representar o lado humano, né? Eu queria comentar aqui com vocês quem são essas pessoas, mas talvez se eu não entregar quem são, seja mais interessante a leitura, quem sabe. Mas eu vou citar apenas uma pessoa aqui, porque é realmente imprescindível que eu cite essa pessoa. Então assim, nós temos várias pessoas importantes, dos deuses, alguns talvez ali não são tão conhecidos, eu não conhecia alguns, mas a grande maioria eu conhecia. Agora, as figuras históricas da parte dos humanos poderia ser pessoas mais proeminentes, no sentido de que são conhecidas por todos. Porque a ideia ali é que pessoas históricas. Perfeito, para isso o mangá tá correto. Mas seria interessante se fossem pessoas que praticamente todo mundo na Terra conhece. Tinha muitas pessoas ali que eu não conhecia, eu não fazia ideia de quem é, ainda não faço. Acho que vou ter que pesquisar sobre algumas para entender o contexto histórico deles. Mas seria interessante se tivessem pessoas mais renomadas, sabe? Nesse sentido de que poucas pessoas talvez não conheçam. Seria mais interessante. Mas enfim, é só um comentário por alto mesmo, nada que vai interferir diretamente na história, tá? E então eu tenho que comentar com vocês o personagem que aparece, que é simplesmente fenomenal. E o mais fenomenal é a apresentação deste personagem, a introdução que o mangá dá pra ele, gasta algumas páginas ali só dando aquela, armando o palco pra ele poder aparecer. Então basicamente é uma ideia, o primeiro homem, o primogênito de tudo, não sei o que, e uma parada, o homem que se rebelou contra os deuses e tem fé somente nos seus punhos, ele que faz com que todos os deuses odeiem ele. Quem mais poderia lutar contra os deuses senão ele mesmo? Adão. Cara, e naquele momento eu fiquei eufórico pra caramba, porque a apresentação do Adão foi sinistra, foi muito da hora. E quando ele apareceu, cara, você percebe que o negócio é interessante demais e tem várias coisas que você precisa ler porque desenvolve bem, tá? Porque, como eu comentei, não é uma relação simples de uma luta contra humanos e deuses. Não é exatamente isso. Os humanos, eles recebem uma espécie de poder para conseguir se equiparar aos deuses. É por isso que a história tem continuidade, porque senão não haveria Shumetsu no Valkyrie, porque os humanos não venceriam de forma alguma. Bom, basicamente a história é essa, tá? Não quero entregar mais informações pra vocês, é isso que vocês precisam saber se quiserem conhecer Shumetsu no Valkyrie. Algumas considerações em relação ao traçado do mangá. Ele é um pouco exagerado, tá? Então vão ter momentos ali... Por que eu estou dizendo isso pra você? Porque talvez seja um tipo de desenho do autor, né, o traçado que ele dá, que não te agrade bastante. Ou não te agrade simplesmente, tá? Porque ele é muito exagerado em alguns momentos, onde você consegue perceber uma enorme expressividade dos personagens, e também tem muitas cenas ali que são gore, né? Que são cenas pesadas, onde a gente vê cabeça sendo decepada, as vísceras voando pela página, então são coisas bem agressivas mesmo. Então o mangá ele tem um pouco dessa pegada, mas se você tentar relevar isso, ou talvez você goste disso, a história vale a pena, beleza? Então esse aqui foi o vídeo de hoje falando sobre Shumetsu no Valkyrie. É um mangá interessante, eu recomendo a leitura pra vocês. E se você gostou, deixa o seu like, é muito importante, beleza? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Os vídeos futuros que eu enviar, ative o sininho para isso, ok? E eu conto muito com o vosso apoio. A gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, falou e tchau!